paz de Jesus, salve Maria! Seja bem-vindo ao Exército de Maria. Hoje nós estamos no 10º dia de preparação à consagração ao Verbo encarnado por meio de Maria Santíssima. E se você chegou até aqui, muito bem. Estamos quase chegando ao fim da primeira parte dos 12 dias preliminares de esvaziamento de si mesmo, do espírito do mundo, ao contrário de Jesus Cristo. E é por isso que hoje, para nos ajudar ainda mais nessas meditações, nós vamos meditar o pecado capital da ira, esse pecado que nos leva também a muitos outros pecados. O pecado da ira, meus irmãos, é um pecado que causa um sentimento descontrolado, um sentimento intenso, desgovernado, de raiva, de ódio, de rancor dentro do nosso coração. E esse sentimento de raiva, de ódio, ele está ligado a algo que alguém fez para nós, que nos chateou, que nos deixou irritado, que nos deixou ressentidos. E como não gostamos daquilo que a outra pessoa fez, nós ficamos com raiva, ficamos com ódio, ressentidos, e muitas das vezes deixamos a ira tomar conta de nós. E é aí que mora o perigo. Nós precisamos controlar a nossa ira, ou senão ela nos controla. E a palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, vai dizer assim: mesmo em cólera, não pequeis, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Por que a palavra de Deus fala, mesmo em cólera, não pequeis? Mesmo irado, irmão, não pequeis. Respira fundo, conta até 10, 30 mil se for preciso. Se retira, se afasta, mas não peque. Não peque, meu amado irmão. A ira nos leva a uma tristeza profunda da alma, porque a ira nos afasta imensamente de Deus. É um pecado capital, meus amados irmãos. A ira, ela causa um estrago não só na nossa vida, mas também na vida do outro. Quando estamos irados, nós cometemos erros que, se nós estivéssemos tranquilos, não cometeríamos. Se nós estivéssemos calmos, talvez não falaríamos tais coisas. Por isso que a palavra de Deus fala, mesmo irado, não peque. Muitas vezes nós vamos estar, sim, tristes, não vamos estar de acordo com aquilo que o irmão fez contra nós, mas nós precisamos pedir a graça de Deus para nos ajudar a vencer o pecado da ira. E a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, vai dizer o seguinte: já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Quando nós estamos irados, nós não vamos conseguir cumprir a vontade de Deus. É isso que a palavra vem dizer para mim e para você, que nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não basta eu e você apenas conhecer, se eu cometer o pecado da ira, eu vou estar pecando contra Deus. Ir lá e cometer o pecado mesmo sabendo que é pecado. Então essa passagem vem dizer que nós temos que ser rápidos para ouvir. Ouvir vem de encontro com obediência. Obedecer aquilo que Deus nos pede. Ouvir significa obedecer
a vontade de Deus. Nós temos que ser rápidos para obedecer a Deus, mas nós temos que ser lentos para se irar, para pecar, para se irar. Nós não podemos pecar, não podemos ficar irados com nossos irmãos. A ira, meus amados irmãos, é algo terrível. É algo que destrói a nossa vida, destrói a nossa família, os nossos relacionamentos. Já pensou você num ambiente onde só tem essas agressões, ódio, rancor, um ambiente pesado, um ambiente triste, uma pessoa que só briga, só briga. É uma pessoa irada com a vida, irada com todo mundo, que não consegue amar, que não consegue perdoar. É uma pessoa que está tão ferida que ela só transborda a ira, a raiva, o ódio, o ressentimento. Porque aquela pessoa me feriu, então eu estou com raiva, estou com ódio, vou xingar todo mundo, vou quebrar tudo. A ira, ela não se trata somente de palavras. A ira, ela é uma agressão muitas vezes até de forma física. E nós temos que tomar muito cuidado com essa agressão. Tem pessoas que batem a porta, que chutam a porta, que jogam as coisas, que quebram as coisas, que grita e perde o controle de si, porque deixa a ira tomar conta de si. Mas eu volto a dizer, a palavra de Deus, ela não diz que eu e você, meus amados irmãos, nunca vamos sentir a ira, porque a ira é um sentimento. Mas a palavra de Deus fala que mesmo com a ira, nós devemos lutar para que ela não nos domine. É isso que o Senhor fala na palavra em Efésios, que a gente acabou de ler. Por que o Senhor fala isso para mim e para você? Porque nós somos humanos, nós temos sentimentos e Deus reconhece isso. Ele reconhece os nossos sentimentos. E por reconhecer os nossos sentimentos, Ele sabe que certas coisas que nós mesmos vamos fazer vai causar uma frustração no irmão. Que certas coisas que o irmão vai fazer vai causar uma frustração em nós. Mas o que vai fazer a diferença? O que vai direcionar que eu e você estamos ligados ao coração de Deus, à vontade de Deus? É a nossa resposta diante dessa situação, diante da ira, que tem até um dizer que fala que quando estamos irados é como se o sangue subisse para a nossa cabeça. E o que eu e você vamos fazer quando isso acontecer? A palavra de Deus nos ensina que o remédio contra a ira é a paciência. Então nós precisamos pedir a Deus a graça de ser pacientes. Estava num encontro do apostolado da oração há alguns dias atrás e o padre falava sobre a ira espiritual. Existe também a ira espiritual. A ira espiritual, meus amados irmãos, é aquela pessoa que olha para você fazendo as coisas de Deus e tem raiva de você porque você está fazendo as coisas de Deus. Ou talvez está fazendo tão bem feito que ela se irrita por não conseguir fazer. Ou também a ira espiritual daquela pessoa que está chegando agora na igreja, que talvez não saiba fazer o sinal da cruz de forma correta, ou que não faz a reverência, porque ela não sabe ainda, não porque ela sabe que está fazendo errado. E ela se irrita, fica brava com aquilo. Isso é uma ira espiritual. Se você pudesse, o Frei falava, você fazia um X naquela pessoa e anularia ela da tua vida de tanta raiva que você tem dela. Então, a ira é um sentimento que muitas vezes, se não controlamos, ele pode gerar em mim e em você um desejo de vingança, de fazer o mal para aquela pessoa. E aí eu falava para você que a ira, ela leva nós a pecarmos outros pecados. Por exemplo, o pecado da morte, morte contra o irmão. O Senhor fala que não devemos matar o nosso irmão, mas quando nós estamos com raiva, quando nós estamos com ódio, muitas vezes a ira, ela gera e desperta um sentimento de vingança, a ponto de levar uma pessoa até matar a outra pessoa. Há poucos dias tivemos um relato de um assassinato, porque pessoas estavam ouvindo um som alto, o senhor de idade foi lá para pedir para que abaixasse o som,
e aquilo terminou em morte. A raiva, o ódio. Olha só, que tristeza. Um pecado capital que leva à morte. O salário do pecado é a morte, seja ele qual for. E aí nós temos a prova disso. Para o buraco, para a tristeza, para a escuridão, para as trevas que a ira pode levar. A ira também leva à falta de perdão, porque você começa a encher o teu coração de raiva, de ódio, de rancor, daquilo que a pessoa fez para você, e você não consegue mais perdoar, e a pessoa fica bem lá do outro lado, mas você fica lá chorando, triste, ressentido, com a falta de perdão dentro do teu coração. Outra coisa que a ira nos leva é a falta de perdão. E a palavra de Deus é clara, ela nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Não é 7 vezes, é 70 vezes 7 por dia. Então o Senhor nos dá um caminho para vencer a ira. Nós devemos pedir a graça da paciência. O Frei também nessa formação, ele falava para nós que muitas das vezes essas pessoas iradas são as pessoas que não fizeram a experiência do amor, ou seja, pessoas que não se sentem amadas. Então, muitas das vezes, quando nós estamos irados, isso fala muito mais de nós do que da pessoa que causou a ira em nós. Muitas vezes a nossa irritação, o nosso estresse, o nosso ódio, tudo aquilo que vem gerar ira no nosso coração fala muito mais de nós do que aquela outra pessoa, que muitas das vezes não tem nem culpa e acaba causando a ira na outra pessoa, só simplesmente por existir muitas vezes. No trabalho, tem raiva porque a pessoa fez algo errado ou deixou de fazer alguma coisa, você já se irrita, já fica irado, já xinga, já fala, não tem paciência. A ira nas coisas de Deus, a ira espiritual nas coisas de Deus, às vezes você não tem paciência da pessoa subir cada nível que ela precisa subir, fica irado, fica irritado, já começa a falar palavrão. Pra que tudo isso? A gente precisa respirar fundo, contar até 10, se retirar. Nós precisamos vencer esse pecado da ira que deixa o nosso coração triste, nosso coração manchado, que nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes os adolescentes também, o pai e a mãe não faz algo que vocês querem, você já fica irritado, já maltratam os pais. Que triste, né? Quantos exemplos nós podemos citar do pecado da ira? Fica bravo porque o pai com a mãe foi lá, organizou tuas baguncinhas e você não acha alguma coisa, já tá bravo, já tá brigando. Fica bravo talvez porque comprou da marca que você não gosta, que você queria da outra marca, já xinga, já briga, já deixa a ira tomar conta de você por causa de nada. Meus amados irmãos, a ira ela destrói a nossa vida por pequenas coisas. E nós precisamos pedir a graça de Deus de ouvir, obedecer, não apenas conhecer a palavra, mas obedecer. E pedir a graça da paciência, de sermos pessoas pacientes, pessoas que controlam a ira. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai ficar chateado, que você nunca mais vai sentir a ira dentro do teu coração, que você nunca mais vai ficar ressentido. Não, porque é muito difícil você controlar esses sentimentos. Mas com a graça de Deus é possível. Então feche seus olhos agora neste momento, eu quero rezar com você. Eu peço pela intercessão da Virgem Maria, Mãe poderosa, que pelo poder da Santa Cruz de Jesus hoje seja quebrado na tua história, na história da tua família, da tua vida, todo o espírito de ira que caia por terra, toda a ira na tua vida. Que o Senhor venha derramando pela graça do Espírito Santo a virtude da paciência e que a partir desta oração,
a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, você consiga controlar toda a raiva, todo o ressentimento, todo o ódio que tem dentro do teu coração. E que o Senhor, mais que isso, dê a graça do perdão pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e pelo poder da Santa Cruz, do preciosíssimo sangue de Jesus, do santo nome de Jesus e pelo poder da humildade e obediência da Virgem Maria, que você hoje receba a graça da virtude e da paciência, que você vença o pecado da ira, que você saiba controlar tudo aquilo que rouba a paz do teu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Maria Santíssima também.